Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias, da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Que é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Se você crê nisso, então canta com fé. Eis que vem. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. E Ele vem para salvar. Ele não veio para nos dar vida boa.
Ele não veio para nos dar uma vida tranquila, sem problemas, sem sofrimentos. Às vezes nós podemos nos aproximar de Jesus com essa intenção. A intenção de uma cura, a intenção de uma resolução de um problema, com a intenção de nós resolvermos uma situação difícil, ou com a intenção de recebermos para alguém uma cura, um milagre. Mas o salmista diz: para que Deus veio? Aí resta-nos saber para que nós vamos até Ele. Nós ouvimos no Evangelho estes homens, primeiramente, que traziam um paralítico. Imagina só a cena. Jesus dentro de uma casa, pessoas em volta, porque vai dizer o Evangelho que estes homens não conseguiram levar o paralítico até Jesus. Com certeza uma grande multidão, e nessa multidão tinham pessoas contra e a favor de Jesus. Como em toda a assembleia, como em todos os lugares, vão ter sempre pessoas contra e a favor de Jesus. Eu não sei em que lado você está. Eu não sei em que lado eu estou. Eu quero estar ao lado daqueles que são a favor de Jesus. Mas quando eu me preparava para essa homilia, eu ficava pensando: meu Deus, mas tem hora que eu sou contra o Senhor. Quando eu não faço a tua vontade, quando eu me deixo levar por outras coisas, quando até mesmo eu critico, estou confessando um pecado a vocês, quando até mesmo eu critico alguma coisa que acontece, posso até me perguntar: onde está Deus neste momento? Nesta assembleia, nestas pessoas que estavam ao lado de Jesus, vai dizer o Evangelho que estavam ali fariseus, doutores da lei, que estavam só para criticar Jesus. Só que chegam estes homens e levam este paralítico, não conseguem, e aí abrem um buraco no teto e colocam o paralítico diante de Jesus. Mas aqui resta saber o que eles queriam, porque aí nós vamos ter que nos colocar no lugar deles. O Salmo vai dizer: eis que vem o Senhor, o nosso Deus, Ele vem para salvar. E nós vamos a Deus querendo o quê? Coloque-se agora no lugar destes, nem no lugar do paralítico. Daqui a pouco você vai se colocar no lugar do paralítico. Mas coloque-se agora no lugar destes, que estão indo até Jesus. Imagina, eles estão indo até Jesus com um paralítico. É óbvio que eles querem a cura do paralítico. É óbvio que eles querem a cura do paralítico. É a mesma coisa de quando Jesus chega para um cego que está passando, está sentado ali na beira da estrada, e Jesus está passando. O cego escuta apenas e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí ele chega até Jesus, e Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? É um cego. Que queres que eu te faça? É um paralítico. Qual é a intenção destes? Só que aí Jesus, ele vai e faz uma coisa completamente diferente daquilo que era a intenção deles. Jesus chega, vê, vai dizer o Evangelho, vendo-lhes a fé, ele disse: homem, teus pecados estão perdoados. Olha o que diz o Salmo: eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Chega um paralítico para Jesus. O que esse paralítico quer? Andar. Quer sair saltitando por aí. O que aqueles homens queriam? Ver aquele amigo deles andando. Porque imagina, aquele homem já tinha com certeza se tornado um peso para aqueles que carregavam Jesus. Como muitos de nós podemos ter pesos na nossa vida. Aquela pessoa que dá trabalho para nós.
aquela pessoa que nós temos que cuidar, aquela pessoa que nós temos que aguentar, aquela pessoa que nós temos que ter paciência, pode ter se tornado um peso, como este se tornou um peso para aqueles. Por isso que a intenção deles, com certeza, aqui não diz, mas é óbvio, o que estes homens queriam, levando este homem até Jesus, ouviu o que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados? Claro que não. Só que Jesus, Ele não vai na consequência, Ele vai na causa. O que paralisava aquele homem era o pecado. O que pode estar me paralisando e me fazendo um peso para os outros, pode ser o meu pecado. Além de eu ter que carregar alguns, muito mais do que isso, agora se coloque no lugar deste paralítico. Você pode estar se tornando um peso para alguém. E estes que estão com você, podem estar rezando por você, podem estar pedindo para você sair da paralisia, podem até estar te apresentando a Jesus, como estes apresentaram estes. Mas Jesus não quer somente fazer com que a consequência seja sanada. Jesus quer ir na raiz. Será que eu estou me tornando um peso para alguém? Será que você não está se tornando um peso para alguém? E este peso não é apenas porque eles te carregam. Este peso não é porque nós somos carregados por outros. Quantos filhos não são carregados pela fé da mãe e do pai? Quantos pais não são carregados pela fé dos filhos? Quantos irmãos não são carregados pela fé dos outros irmãos? E até quando vamos ser peso na vida dos outros? Só que nós não queremos ser perdoados dos nossos pecados. Não, isso não. Nós queremos andar, Senhor, como este paralítico, como estes que levaram o paralítico, queriam ver esse paralítico andando. Mas Jesus não falou para ele primeiramente: levanta-te e anda. Jesus diz para um paralítico o que era inconcebível de pensar. Por isso que os fariseus e os doutores da lei vão criticar Jesus. Porque Jesus olha um paralítico. Pode ser que estes tinham visto já Jesus curar o menino da mão seca, o cego da beira do caminho. Pode ser que esses já tinham sido alimentados pela multiplicação dos pães. Então por isso que eles, ao ouvirem falar de Jesus, levaram até Jesus esse paralítico. Mas aquelas pessoas todas que estavam ali, como eu dizia, contra e a favor. Só que Jesus não dá nenhum ponto sem nó. Jesus não faz nada sem tirar daquilo que ele está fazendo um ensinamento. Era muito fácil para Jesus dizer para aquele paralítico: levanta e anda. É muito fácil para nós recebermos as curas de Deus. É muito fácil para nós recebermos os milagres dele, porque ele é o Todo-Poderoso, ele pode. Se ele caminhou sobre as águas, se ele se esconde num pedaço de pão e num pouquinho de vinho, daqui a pouco curar você, é o estalar de dedos. Só que ele não quer fazer nada sem dar um ensinamento. Qual que foi o ensinamento para estes? O que vai dizer Isaías na primeira leitura? Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro. Se nós nos aproximamos de Deus, e Jesus é o caminho, Ele não quer que passemos por Ele sem sermos purificados, sem sermos perdoados.
sem sermos sanados daquilo que causa a verdadeira paralisia, não a paralisia das pernas, mas a paralisia da alma. Porque um pecado leva ao outro, uma situação de vício leva ao outro, e assim nós vamos nos paralisando. Passar por Jesus, passar por este caminho, como Isaías está dizendo, não passa quem é impuro, mas pode chegar, mas não sai de lá impuro. Eu não sei em qual situação você se encontra hoje. Se você é este paralítico que está se apresentando a Jesus com a sua paralisia hoje, ou se você é como estes que estão levando alguém para Jesus. Jesus não quer curar somente a paralisia. Ele pode? Pode. Mas Ele quer nos ensinar a reconhecer o que realmente nos paralisa. Consulte agora o teu coração. O que é que está paralisando você? O que é que tem paralisado a sua alma? A sua vida interior? O que é que tem paralisado? Por que você diz, Padre, eu não consigo rezar? O que tem paralisado a tua oração? Padre, parece que as coisas tudo dão errado na minha vida. O que é que tem paralisado a tua maneira de ver as coisas? Porque não é apenas se aproximar de Deus e tudo começará bem. Porque eu disse, Ele não nos veio trazer vida boa, Ele veio nos trazer salvação. Às vezes o que tem paralisado a nossa vida é a nossa capacidade de ver a coisa como Jesus, a nossa incapacidade de ver as coisas como Jesus. Mas Ele não quer que ao se aproximar dEle, que você ao se aproximar dEle, que você continue impuro, porque por este caminho, como Isaías está dizendo, não passa impuro. Se aproxima, chega, sim, mas ao chegar como este paralítico, o que deveria nos fazer mais felizes não é sair daqui ouvindo, o Senhor está tocando fulano de tal, o Senhor está tocando aquele cego, ele está enxergando, e nós sentimos aquele arrepio nas espinhas, e louvamos a Deus, como este mesmo povo disse, hoje vimos maravilhas acontecendo. Mas será que porque eles viram o quê? Eles viram Jesus perdoando os pecados, porque Jesus é Deus e por isso que Ele pode perdoar os nossos pecados? Ou porque eles viram um paralítico andando? Agora se coloque em outro lugar. Você sai mais maravilhado quando você vai num grande evento e ali acontecem os milagres e as curas, porque Deus pode quando Ele quer. Ou você sai maravilhado quando você vai para o confessionário e chega ali naquele confessionário e chega ali culpado e sai dali absolvido. Em qual situação você sai mais maravilhado? Veja que eu estou te pedindo para colocar-se em 3 personagens: aqueles que levaram este paralítico até Jesus, se colocar no lugar deste paralítico, mas se colocar também no lugar destes que glorificavam a Deus. Glorificavam a Deus por quê? Porque viram o milagre acontecendo? Ou porque presenciaram o que eles não viram com os olhos da carne? Porque eles não viram, eles ouviram Jesus dizendo: os teus pecados estão perdoados. Por qual motivo nós saímos glorificando a Deus? Por quais motivos nós saímos e vamos mais uma vez outra semana e podemos acompanhar aquela pessoa, e acompanhar aquele padre, e acompanhar aquele pastor, e acompanhar aquele milagreiro? Porque nós vimos ele fazendo alguma coisa?
essa multidão, glorificou por quê? E nós saímos glorificando por quê? Porque nós podemos ter situações de que vamos numa missa, ou vamos em qualquer outro evento religioso, e podemos sair de lá mais vazios do que entramos. E vamos sair de lá tristes, cabisbaixo, dizendo: ah, que chato, não aconteceu nada de extraordinário. É porque você não foi no confessionário e viu quantas libertações estavam acontecendo. Porque o Senhor está vindo, como diz o Salmo. E não está vindo para operar somente os milagres. Ele pode. Repito, Ele caminhou sobre as águas. Ele pode fazer qualquer coisa? Pode. Ele é o Todo-Poderoso. Mas quer coisa mais poderosa do que nós entrarmos num julgamento, e que tem ali um representante da justiça. Como nós vamos num julgamento, e se formos julgados, nós vamos estar diante de um juiz. O juiz não é a justiça, o padre não é Deus, mas o padre representa a justiça de Deus ali. E o que o padre fala? Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou falando inclusive com a mão esquerda, para que ninguém pense que eu estou absorvendo o pecado de você. Não estou absorvendo seu pecado não, viu? Tome vergonha nessa carinha lisa e vá se confessar. Por isso que eu pus com a mão esquerda. Falar como o povo antigo: a mão direita é bênção, a mão esquerda é maldição. Por isso que eu já levantei a esquerda. Padre, não é para amaldiçoar ninguém não, viu? Estou brincando. Esses glorificaram a Deus porque viram o paralítico andando, porque eles poderiam ter visto o paralítico andando e começaram a seguir a Jesus. Mas quando o caminho de Jesus começou a afinar, e eles começaram a ver que Jesus estava caminhando para o Calvário, vazaram. Se eu estou preso a coisas extraordinárias, no primeiro sofrimento, na primeira provação, eu vou embora. Então eu vou terminar fazendo uma pergunta para você. Estes que levaram este paralítico tinham uma intenção, e não eram ouvir de Jesus: os teus pecados estão perdoados. Jesus não quer simplesmente curar uma consequência. Jesus quer arrancar de nós a causa dessa paralisia. Ele quer ir no fundo. Mas estes tinham uma intenção. E qual é a sua? Ao se aproximar de Jesus. E como Isaías, você pode ter certeza: você não passará por este caminho chamado Jesus impuro. Você vai aproximar-se impuro, e Ele vai dizer para você: não, levanta-te e anda. Mas Ele vai dizer para você: os teus pecados estão perdoados. Mas é preciso ter coragem de confessar o que está nos paralisando. É preciso ter a humildade de dizer: Senhor, o que tem me paralisado é esta situação. Mas não apenas dizer para Jesus e falar: mas eu não quero ficar, eu não quero sair. Este homem, ao ouvir o que Jesus disse: teus pecados estão perdoados, ele poderia ter dito: mas eu quero ficar na maca, mas eu quero ficar na paralisia. Hoje, peça para Jesus te revelar o que tem te paralisado.
você veio fazer aqui? Ouvir as grandes maravilhas que Deus pode fazer? Como aqueles que saíram glorificando a Deus porque viram um paralítico andar? Ou você quer sair daqui com a certeza de que Deus pode, Ele tem poder de perdoar os teus pecados? Mas Padre, eu não posso confessar somente para Deus. Para nós terminarmos, por que Jesus diz: o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra? E Ele deixou representantes nisso, os padres, que somos pecadores como todos, mas em nome dEle, de Deus, nós podemos dizer em nome dEle que os teus pecados também estão perdoados. Mas os teus pecados confessados e jogados fora. Vamos ficar em pé? O que tem te paralisado? O que tem te feito travar as pernas? Primeiramente, se coloque no lugar destes que levaram este homem até Jesus. Qual era a intenção deles? Era um paralítico. E eles queriam ver aquele paralítico que já tinha se tornado um peso para eles. Quantos pesos você tem carregado? E ao apresentar estes pesos para Jesus, o que você quer? Que Jesus alivie os pesos? Ou que Ele te ajude a carregar os pesos? A intenção destes homens não era ouvir de Jesus: teus pecados estão perdoados. Mas a intenção de Jesus era outra. Você aceita hoje a intenção de Jesus na sua vida? Que pode ser diferente dessa sua. A intenção de Jesus não é apenas curar a tua paralisia. A intenção de Jesus é arrancar o que está causando esta paralisia. Põe uma no teu coração. Fecha os teus olhos. E peça agora com as suas palavras que o Senhor te revele o que tem te paralisado. Mesmo que você tenha vindo para esta missa com uma outra intenção, mesmo que você tenha vindo para esta missa pedir um milagre, pedir uma cura, pedir uma bênção de Deus, mesmo que você tenha vindo para qualquer outra intenção, peça para Jesus agora te revelar o que é que tem me paralisado, Senhor. Como este paralítico que já tinha se tornado um peso, fale agora para Jesus: Jesus, se eu me tornei um peso para alguém, perdoa os meus pecados, Senhor, e revela aquilo que em mim está me paralisando, Senhor, e revela-me aquilo que tem me feito um peso na vida dos outros, pelo meu temperamento, pelo meu jeito de ser, pelas minhas palavras, pela minha impaciência. Senhor, se eu tenho me tornado um peso, ajuda-me a revelar-me, Senhor, aquilo que tem me feito paralisado. Porque eu não quero sair daqui, Senhor, glorificando somente se eu ver uma coisa extraordinária. Eu quero sair daqui, Senhor, glorificando porque o Senhor vem para salvar. E é a tua salvação que eu quero no dia de hoje, Senhor. Erga agora os seus braços, o mais alto que você pode. Olhe para o teto dessa igreja e peça que o Senhor venha para te salvar mais uma vez. Diga que você quer assumir
contrária à tua intenção, submeta-se ao Senhor neste dia. Submeta-se à vontade de Deus. Ele quer sanar não apenas a consequência, mas o Senhor quer na tua alma sanar a causa. Por isso, Senhor, derrama sobre nós a tua graça neste dia. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo neste dia, Senhor. E nós queremos nos colocar debaixo da tua proteção, Senhor. Pega os teus braços, pega a tua voz e comece a pedir agora essa graça no dia de hoje. Pedir a unção de Deus no dia de hoje. Pedir a unção da salvação de Deus. Você saia daqui experimentado pela salvação de Deus. Sim, Senhor, nós queremos experimentar o céu nesta Santa Missa, para que nós não nos percamos, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos essa força, dá-nos essa unção, como o Senhor deu a este homem paralítico, aqueles que estavam ali, Senhor, e a todos que saíram glorificando a Deus, Senhor. Dai-nos essa força, Senhor. Dai-nos essa graça, Senhor. Dai-nos a tua graça, Senhor, a tua força. Vem, Espírito Santo, vem, canta assim. Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Traz unção a todos nós. Unção a todos nós. Traz unção a todos nós. Unção a todos nós. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E traz unção a todos nós. Traz unção a todos nós. Traz unção a todos nós. Unção a todos nós. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E traz unção a todos nós. Pede com fé, irmão. Unção a todos nós. Traz unção a todos nós. E traz unção a todos nós. Erga os seus braços e peça isso. Unção a todos nós. Peça essa unção. Traz unção a todos nós. Unção a todos nós. Traz unção a todos nós. Canta forte, vai. Peça, meu irmão. Unção a todos nós. Peça com fé essa unção. Unção a todos nós. Essa unção que salva. Unção a todos nós. Traz unção a todos nós. Unção a todos nós. Traz unção a todos nós. Unção, sua voz. Traz unção. Traz unção a todos nós. Unção a todos nós. Traz unção a todos nós. Agora solta a sua voz na linguagem do Espírito. E ora no poder agora dessa unção. Essa oração que nos tira de paralisia. Vai orando, ergue seus braços. Mais alto que você pode, solta a voz agora na linguagem do Espírito. Ora. Ora pedindo a unção de Deus. O poder do alto. O poder do Senhor quer dizer a cada um de nós. Qual é a paralisia? Qual é a causa que nós temos? Sim, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, Senhor.
unção a todos nós, traz unção a todos nós, unção a todos nós, traz unção a todos nós, unção a todos nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.